Olha a gente de volta, alcançamos as 6.000 curtidas e ultrapassamos. Pastor Ranieri curtiu aqui enquanto a gente estava no intervalo. Eu fui o número 6.020. 6.020? Eu queria ter sido o número 6.000, mas até eu abri aqui, estava aí, foi rápido demais. Mas olha, não foi o senhor que ganhou o CD, viu? Foi outra pessoa. Kelly Boaventura, ó, tá aqui o seu CD nas minhas mãos, ele vai chegar até você. Mas Kelly, por favor, manda no inbox aqui o seu endereço completo, tá bom? Pra gente poder enviar na sua casa aí, CD da Joyce Zanardi. Amanhã tem mais CD da Joyce, lançamento aqui da Novo Tempo, vou sortear amanhã. Vamos chegar a 7.000 curtidas, minha gente. Vamos lá. Pastor Ranieri, sem mais perdermos tempo aqui, porque tem muita coisa para conversar. Eu deixei uma pergunta no ar que eu até esqueci já quando eu fui para o intervalo. Eu também. Esqueceu também? Então vamos para a próxima. O Rogerinho, que está aqui na câmera 1, dá um oi aí, Rogerinho. Balança a câmera aí para todo mundo ver que você está aí atrás aí. Rogerinho contou uma situação. Uma pessoa teve um acidente e a filha, infelizmente, veio a falecer. Como o pai teria que fazer um trajeto de carro e sozinho, ele recebeu a ligação e disseram para ele: olha, sua filha sofreu um acidente, vem para cá. Ela já estava morta, mas não contaram para o pai. Foi uma omissão, não foi uma mentira, foi uma omissão do fato completo. E aí, isso é mentira? A omissão teve a intenção de enganar e prejudicar? De forma nenhuma. Então, não teve é a intenção de proteger. Não é mentira. A gente tem que entender o seguinte: cada mandamento da lei de Deus, os mandamentos nos foram dados, a maioria deles, com a expressão negativa, né? Não dirás falso testemunho, não matarás, não furtarás, etc. O não é apenas uma transcrição para a linguagem humana, né? Mas em cada mandamento existe um princípio positivo e a gente tem que encontrar o princípio positivo. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar fácil de você entender. O mandamento que diz não matarás. O mandamento, a letra diz não matarás. Qual é o princípio envolvido? É o princípio da preservação da vida. Então, não matar não significa apenas tirar a condenação a alguém que tira a vida de alguém. Mas qualquer coisa que vai contra a preservação ou a qualidade de vida já está transgredindo o mandamento. Ou seja, deixa eu dar um exemplo grotesco, né? Mas só para a gente entender. Digamos que entre uma cobra venenosa aqui está a ponto de picar alguém. Eu mato ou não mato a cobra? Mata. Mas o mandamento diz não matarás. E aí? A pergunta não é matar ou não matar, a pergunta é a seguinte: qual é a minha atitude que mais vai preservar a vida? É matando a cobra ou deixando a cobra viva? Então é claro, matar a cobra vai ser um gesto de preservação da vida das pessoas que estão aqui. Entendeu? Então, nesse caso aí que foi contado, quando se omitiu parte da informação, foi uma forma de preservar. Se ele recebesse a informação completa de que sua filha estaria morta, ele dirigindo sozinho, ele ia ficar transtornado, iria trazer mais prejuízos ainda. Claro. Então, o princípio positivo do mandamento diz o seguinte: não conte tudo agora, vai chegar o momento certo. Então, aí você está entendendo o contexto geral dos 10 mandamentos, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que os 10 mandamentos, eles são um bloco. É a transcrição do caráter de Deus. Não existem mandamentos isolados uns dos outros. Então, existe o bloco, né? Então, eles têm uma relação? Tem. Eu posso criar uma situação difícil aqui, que provavelmente vai gerar uma polêmica? Pode. Né? Porque eu entendo que nem todos os estudiosos da Bíblia concordam com esse pensamento, que evidentemente não é um pensamento meu, é um pensamento de grande parte dos estudiosos, dos teólogos, sobre o estudo da ética dos 10 mandamentos, né? Desculpe a ilustração, mas talvez seja a forma mais fácil da gente ilustrar aqui, e você vai adaptar isso às realidades da vida, né? Mas um exemplo grotesco: digamos que alguém entre aqui agora no estúdio com a arma na mão, dizendo assim: eu vou matar o Wagner Cantori, e vira para mim e diz assim: o Wagner Cantori está aqui, se ele tiver eu vou matá-lo. E aí, o que eu digo para ele? Bom, se você falar, o Wagner está aqui, tá esse aqui, ó, você falou a verdade. Falei a verdade. Agora, se você disser: não, o Wagner deu uma saída aí, não sei onde ele foi. Eu menti. Mentiu? Transgrediu o 9º mandamento? Pois é. E aí? E se eu disser: ele está aqui, eu não menti, mas eu favoreci a perda da vida. E o mandamento que diz não matarás? Estava no meu controle. Não é dizer: não, mas quem vai matar é ele. Não, mas eu tive a oportunidade de preservar a vida. Então eu também estou dentro da exigência do mandamento não matarás. Olha, eu nunca imaginei que o 9º mandamento tinha relação com o não matarás. Não, pois é. Então eu agora tenho diante de mim 2 mandamentos.
Que um diz, não matarás, embora é ele quem vai atirar, mas eu tenho controle sobre o gesto dele, então eu posso evitar a morte. Qual é o princípio do mandamento? Não é não matarás, é preservarás a vida, isso está na minha mão, eu posso preservar a sua vida. Se eu não preservar, eu estarei transgredindo o 7º mandamento. Ou seja, a forma de eu não transgredir o 7º mandamento é dizendo, não, ele não está. Mas e o 9º mandamento que diz, eu falei 7º mandamento? Não prestei atenção não, agora. Eu estou falando sobre o mandamento, não matarás. Não, acho que não falou não. Não matarás. Aí entra a questão da ética dos 10 mandamentos. Será que existe uma situação na vida em que para obedecer um mandamento eu precise desobedecer outro? Polêmico mesmo, hein? Porque nessa história, se eu disser, se o senhor disser, o Wagner saiu, teoricamente está transgredindo o 9º mandamento. E se eu disser, ele está aqui, eu estou transgredindo o mandamento, não matarás. E aí, volta a pergunta, pode existir uma situação em que para obedecer um mandamento eu tenha que desobedecer outro? Então, aí vai ser o mesmo caso do Rogerinho ali, né? Por isso que eu estou dizendo, adapte essa ilustração grotesca aqui às situações da vida. Então, a resposta é a seguinte, se eu disser que para obedecer um mandamento eu tenho que desobedecer outro, então eu estou dizendo que a lei de Deus não é perfeita. E a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita. Se a lei de Deus é perfeita, então não pode haver oposição entre um mandamento e outro. Como resolver a questão? A gente resolve buscando o princípio geral da lei de Deus. Qual é o princípio geral da lei de Deus? O amor. A Bíblia diz que o fim da lei é o amor. Então, numa situação de aparente conflito, a resposta qual é? O amor. Onde é que eu vou revelar o amor nessa situação que eu citei aqui? É deixando que o indivíduo lhe mate ou dizendo que você não está para preservar a sua vida? Onde é que está o amor? Então, aí está o cumprimento da lei, né? Então, nesse caso, isso não se categoriza como mentira, porque eu estou cumprindo a lei. Porque o mandamento não é não dirás falso testemunho, o mandamento é preservarás a vida, busque a verdade, proteja o bem-estar das pessoas. É a expressão do amor. Então, somente aí. Agora, desculpe se eu estou me delongando muito na resposta, mas é importante, porque algumas pessoas tentam usar essa compreensão da aplicação do amor para resolver situações provocadas por suas falhas. E aí, não, eu vou mentir, porque se eu contar a verdade vai prejudicar a pessoa. Mas espera aí, por exemplo, o indivíduo roubou o patrão, ou roubou um amigo, sei lá, fez alguma coisa assim. Aí ele conta a verdade ou não conta? Ele vai dizer, não, mas se eu contar a verdade, eu vou perder o emprego, minha família vai ser prejudicada e tal, então eu não vou estar demonstrando amor em contar a verdade. Então, nesse caso, eu vou aplicar aí o que o pastor acabou de dizer. Eu vou demonstrar amor não contando a verdade, para poder preservar o bem-estar da minha família. Mas espera aí, qual foi a origem do problema? A origem do problema já foi a transgressão de outro mandamento. Claro. Então, nesse caso, não se aplica isso. Ou seja, os fins não justificam os meios. Não adianta ficar buscando justificativas para mentir, quando a origem da mentira foi lá num erro que você já cometeu. Então, você vai mentir agora para preservar alguém de um erro que você já cometeu? Errar 2 vezes. Errar 2 vezes. Muito bom, pastor. Para a gente encerrar, lembrei qual foi o ponto que eu deixei faltando. É o seguinte, contei uma mentira. Eu devo procurar a pessoa agora e dizer a verdade para ela? Sim ou não? Depende da situação. Por que depende da situação? Primeiro, sim, se aquela mentira vai construir alguma coisa na qual você vai fundamentar a sua vida, ou seja, algum aspecto da sua vida. Você vai ter que conviver com aquela mentira. Tá. Então, se houver uma prolongação das consequências da mentira, você precisa contar. Agora, se é uma coisa que já não afeta absolutamente em nada, é só uma questão da sua consciência com Deus, e que falar para a pessoa não vai trazer nenhum benefício e não vai ajudar a corrigir em nada, eu diria que é um caso que é desnecessário. É desnecessário, porque não está havendo um prejuízo direto. Se houve um prejuízo direto para a pessoa, então você deve procurar a pessoa. Né? Perfeito. Mais ou menos isso aí. Pastor, você pode voltar outro dia no seu programa? Com muito prazer. Já está convidadíssimo, tá? Com muito prazer, muito obrigado. Será Infelizmente, a gente tem que ficar por aqui, gente. Amanhã a gente está de volta e o pastor Ivan Saraiva é que vai estar com a gente e a gente vai estar falando sobre o 10º mandamento, não cobiçarás. Então, nosso encontro está marcado ao vivo, às 5 horas da tarde. Eu espero por você, esse é o seu programa e a gente vai estar aqui ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.
Muito bom.